Abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram, quero também cumprimentar a igreja que nos vê em casa. Seja muito bem-vindo nesta noite, porque o Pai, verdadeiramente, Ele sempre tem uma palavra para os nossos corações. O nosso pastor pregou no domingo. Quem aqui pôde estar, quem acompanhou através da rede Semear, através do Facebook ou através do YouTube. O pastor pregou capítulo 4 de 2 Reis. E quando ele anunciou para a gente buscar a palavra, para abrir as nossas Bíblias, em 2 Reis, capítulo 4, confesso que meu coração gelou um pouco, porque era a palavra que eu tinha preparado. Então eu disse sim para Deus: meu Deus, tem que preparar outra coisa. Mas não era a palavra. Ele pregou capítulo 4, verso 1 em diante. Quero pedir aos irmãos que aí, a partir do versículo 8, temos por título A Sunamita e o Teu Filho. Mas nesta noite eu quero dar um tema para a mensagem, que é a gratidão de um servo do Senhor. Juntamente com a ingratidão. Amém? Vamos ler alguns versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: Indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Verso 9. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Verso 13. Eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Onde se há de fazer, pois, por ela? Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à sua porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Verso 28. E disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Versículo 37. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Então, somente até aqui, igreja. A palavra do Senhor nesta noite vai nos relatar de um homem servo de Deus, por nome Eliseu. Mas para a gente conhecer Eliseu, a gente precisa saber de onde veio Eliseu, para que não fique só na nossa memória tão somente um homem chamado Eliseu. Eliseu é aquele servo do Senhor que vai suceder a Elias. Elias, homem do Senhor, perseguido ali como um profeta de Deus. Então ele vai virar para Deus e vai pedir para Deus que ele não queria mais. Então Deus vai dizer para ele poder ungir a Eliseu. E ali Elias, ele vai ungir a Eliseu. Mas nós bem sabemos que a obra do Elias, ele não vai parar quando ele pede ao Senhor para que seja parado naquele momento. Então ele vai continuar seguindo fazendo obras, ele vai continuar seguindo fazendo a vontade do Pai. E o que me chama a atenção na passagem de Elias é que versos antes, capítulos anteriores ao Eliseu, a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias,
ele vai estar passando por um determinado lugar, aonde Deus diz para ele ir, que era para falar, que era para ele ter ali com a viúva de Sarepta. E é tremenda essa passagem, porque se nós observarmos bem esta passagem, é a mesma passagem que se encontra no capítulo 4. Mas o que me chama a atenção nisso, é que quem vai fazer a do capítulo 4 é o Eliseu. E quem vai estar aqui, protagonizando, vamos dizer assim, no versículo 17 de 1 Reis, no capítulo 17, perdão, de 1 Reis, vai ser Elias, o antecessor de Eliseu. Mas se a gente parar para observar o texto, são as mesmas coisas. O que eu acho tremendo nisso tudo, é que para a gente ser um servo de Deus, uma serva de Deus, primeiramente nós temos que aprender. Nós temos que parar e aprender como fazer. E é tremendo que a palavra do Senhor vai dizer que quando Elias ele vai subir na carruagem de fogo, o Eliseu vai pedir para ele a porção dobrada daquilo que ele tem, que é do espírito dele. E é tremendo que o Elias vai virar para ele: grande coisa tu pede, mas tão somente será te concedido se quando eu subir na carruagem de fogo, tu conseguir ver, senão nada será feito. Não adianta a gente estar andando com servos do Senhor, não adianta a gente estar andando com homens, mulheres de Deus, se a gente não está ali buscando, querendo da mesma forma, estando em vigilância para que nós possamos adquirir aquilo que está sobre a vida do servo do Senhor. E é tremendo que Eliseu, ele presta atenção em tudo, porque a palavra do Senhor vai dizer, pouco antes, a palavra do Senhor vai dizer, em 2 Reis já, de capítulo 2, verso 11, vai dizer assim: e sucedeu que indo, eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. O interessante aqui é que eles estão caminhando e conversando. E o tremendo nisso tudo, é que Eliseu, no capítulo 4, olha como ele presta bastante atenção em tudo aquilo. A Bíblia não me diz, mas como pregador a gente consegue perceber que ao ver eles conversando, tudo que o Eliseu vai fazer aqui no capítulo 4 é aquilo que o Elias fez ali no capítulo 17 de 1 Reis. Então quando a gente presta atenção naquilo que o servo do Senhor está nos ensinando, está nos falando, a gente vai conseguir colocar em prática. Porque nem sempre vai ser mastigado para nós fazer aquilo que Deus nos manda. Então somente ele escutou aquilo que o Elias falara com ele. Certamente ele estava contando os feitos a qual Deus permitiu que ele fizesse. Porque eles estavam andando e conversando. E quando a gente tem uma pessoa do nosso lado e a gente vai conversando, a gente vai contando todas as maravilhas que Deus faz através do nosso ministério, através da nossa vida. E olha a capacidade do Eliseu de entender, de observar e de aprender, para depois colocar em prática. Porque ali na viúva de Sarepta, Deus vai ordenar a Elias, ele ia a tal lugar, que aquela viúva, ela ia sustentar ele. Aqui no capítulo 4 de Eliseu vai chegar até a viúva, e é a viúva que vai sustentar ele, sem que Deus vá falar para ele que ela vá sustentar ele, porque ela é rica. Aquela viúva de Sarepta, ela não tinha nada em casa. E Elias contou assim para o Eliseu. Mas o Eliseu, ele é tão apaixonado com aquilo que ele queria, porque uma pessoa para pedir porção dobrada de um espírito, sabendo que aquilo era maravilhoso, porque a palavra do Senhor nos diz assim, que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então ele pediu porção dobrada do espírito de Eliseu, que já não era pouca coisa. E o moço me pede uma porção dobrada. Ou seja, então a sensibilidade ao Espírito do Senhor teria que ser mais também. E é o que eu vejo aqui, nessa passagem da Sunamita e o teu filho.
Porque na palavra que o pastor nosso pregou no domingo, no aumento do azeite da viúva, ali ele começa a colocar em prática aquilo que o Elias fez ali no capítulo 17. Ele aumentou o azeite da viúva com o pouco que ele tinha. Ele prestou atenção em tudo que o Elias disse para ele. Lá, ele multiplicou o pão, a farinha jamais ia acabar na panela daquela viúva. Jamais ia faltar a farinha na panela da viúva. E aqui nessa passagem da sunamita com o filho, o que ele vai fazer? Ele vai curar. Só que na passagem da viúva de Serepta, tanto ele vai aumentar, quanto ele vai curar. E Elias aqui ele usa das duas maneiras, um em cada caso. Ele vai aumentar o azeite, e aqui já na outra passagem, ele vai curar. Porque ele não precisaria aumentar nada, porque ela era rica. Ela tinha todas as coisas. Mas o bem mais precioso ela não tinha. A vida que ela mais queria, ela não tinha. Ela tinha o material. Ela era saciada, mas na alma dela não. Se a gente parar para analisar a Bíblia, as passagens que Deus sempre nos traz é de cura de filho, é de mãe pedindo filho. E se a gente parar para analisar, o que Deus quer nos dizer com isso? É que Deus ele entregou o filho dele por amor de nós. Deus está sempre nos lembrando que ele entregou o filho dele pelo nosso amor, por nos amar tanto. E todas as passagens praticamente da Bíblia vai falar que Deus, ele ali vai tirar o fôlego de vida dos filhos dos profetas. Mas Deus é tão misericordioso que ele devolve a vida. E o tremendo nisso tudo é que o servo do Senhor, ali ele vai receber aquela mulher ela vai fazer o pão, ela vai dar o pão para ele, e mais ainda, ela vai preparar um lugar para que ele venha descansar, para que ele venha orar, para que ele venha ter mais dignidade ainda para buscar a face do nosso Pai. E o Eliseu ele fica inquieto, e na inquietude de Eliseu, ele vai profetizar sobre a vida dela um filho. E Deus é na vida dele e concede esse filho a ela. Mas vejamos bem como é um servo de Deus quando ele é grato ao Senhor. Eliseu ele recebeu o pão, Eliseu recebeu um quarto para dormir, e ele agradeceu, dando àquela mulher um filho. Aquela mulher ela ficou feliz, ela cuidou daquela criança. Mas passado tempos aquela criança veio a falecer. A primeira coisa que ela vai fazer é se voltar contra o servo do Senhor. Aí está a ingratidão. Daí eu consigo perceber a diferença quando Deus diz, quando ele olha lá de cima e fala. Perceba a diferença entre aquele que serve e aquele que não me serve. É que independente da circunstância, é independente daquilo que se levanta na tua vida como profeta. Porque se tem profeta de Deus aqui, a ingratidão ela vai vir. Mas Deus vai querer saber se a gente vai para as redes sociais para dizer: eu fiz tanto por aquele e ele está sendo ingrato. Eu dei de comida, eu orei, eu preguei, eu jejuei a favor daquela alma. Eu pedi a Deus para que abrisse as comportas do céu a favor de um emprego, para que entrasse com uma cura. Mas ele me deu as costas, ele nem olha mais para mim, ainda me julga. Que povo ingrato. Mas a diferença do servo de Deus, automaticamente ele vai pegar aquela situação, ele vai orar a Deus e vai fazer conforme ele aprendeu. Porque a passagem é a mesma que ele aprendeu com o servo de Deus Elias. O Elias, quando aquele menino ele morre, ele vai colocar ele sobre a cama dele, ele vai se colocar por cima do menino, vai orar ao Senhor e ele vai voltar à vida. A mesma forma o Eliseu vai fazer. Ele vai lembrar, não, mas o meu mentor, o Elias, a qual eu pedi ao Senhor porção dobrada do Espírito dele, ele fez assim.
A importância da gente estar na presença do Senhor. A importância da gente andar com homens e mulheres de Deus. Ela é muito grande em nossas vidas. Deus, Ele vai estar falando o tempo todo. Mas cabe a nós sermos espertos. Cabe a nós sermos obedientes. Cabe a nós sermos vigilantes. E cabe a nós o que queremos tirar daqueles homens de Deus. Será que queremos tirar a gratidão que eles têm para com Deus? Ou será que a gente vai simplesmente pegar aquilo, usar os feitos que Deus, Ele nos autoriza a fazer no nome dEle? Porque se não é no nome dEle, nada nós vamos poder fazer. Nós não vamos curar, nós não vamos batizar, nós não vamos alimentar, nós não vamos trazer a cura, nós não vamos trazer a vida, se do alto Deus não nos conceder. Por isso que todas as vezes que eles vão fazer algo, eles oram ao Senhor, para que Deus, Ele entre com a misericórdia dEle. E aí sim, eles vão se tornar pessoas gratas, porque eles vão entender que nada provém deles, mas sim do Deus Todo-Poderoso. E a gratidão do Eliseu, ela é tão grande, a humildade dele é tão grande, que Deus, Ele não vai revelar para ele o porquê que aquela mulher está daquela forma. Ele simplesmente vai falar assim: vá até ela, porque me parece que a alma dela está aflita. Mas Deus me encobriu. Ou seja, Deus, Ele muitas das vezes vai deixar a gente tomar atitude daquilo que temos que fazer, para ver se nós estávamos prestando atenção na palavra que foi ministrada no domingo, na palavra que foi ministrada no sábado, no qual profeta Deus usou. É que muitas das vezes a gente está escolhendo o profeta, mas quem escolhe os profetas é Deus. Eu não tenho o poder, a capacidade de escolher o profeta. Mas se eu for servo de Deus, temente ao Senhor, Deus vai me mostrar que verdadeiramente tu é um profeta, que verdadeiramente tu és sim um profeta, que verdadeiramente sim, tu vai colocar a mão sobre o enfermo e ele vai sair curado. Mas primeiramente nós temos que ser gratos ao Senhor por todas as coisas, porque nós bem sabemos que é bem melhor servir do que ser servido. A palavra do Senhor nos diz assim. Mas se a gente parar para analisar a nossa caminhada, tanto nós servimos, quanto nós somos servidos. E Deus está o tempo todo nos observando. O que a gente vai fazer quando a gente servir? Qual vai ser o nosso comportamento quando Ele nos usar para servir ao próximo? Mas também qual vai ser o nosso comportamento quando forem as pessoas a nos servir? Será que eu vou ser grata quando alguém me servir? Será que eu vou agradecer de todo o coração, mesmo que deixe errado? Porque o Eliseu, ele fez de todo o coração. Eliseu tão somente profetizou, mas quem tem o poder da vida nas mãos é o Senhor, e não Eliseu. Mas o Eliseu, sendo servo do Senhor, sendo obediente ao Senhor, sendo grato a Deus por já ter concedido a ele aquela vitória, dela ter engravidado, dela ter dado à luz, Deus foi com ele, quando também ele precisou de ser glorificado o nome de Deus na vida dele. E assim somos nós. É que muitas das vezes nós profetizamos, Deus, Ele vai lá e age, mas daqui a pouco parece que aquela bênção que nós profetizou está indo de mal a pior. E aí vem a pessoa e fala: mas essa bênção que a irmã profetizou não é de Deus. Mas se tu verdadeiramente é servo de Deus, você vai até o fim. Se Deus falou para mim que é. A gente não pode medir a fé de ninguém. A nossa fé que tem que ser no Senhor. Se eu profetizei, eu tenho que ir até o fim, crendo que Deus me usou para falar. E não tão somente ir com a fé do irmão que não está acreditando. Porque se o Eliseu fosse através da fé da irmã, dessa senhora, certamente ela não estaria com o filho nos braços novamente.
porque ele teria se voltado contra o Senhor. Mas ele foi grato a Deus e orou a Deus, e foi lá e fez tudo aquilo que era para ser feito. Por quê? Porque ele foi obediente o tempo todo, quando ele estava sendo discipulado por Elias. Porque quando a gente verdadeiramente é discipulado, a gente cria em nós, já que a gente está falando de Eliseu e Elias, verdadeiramente a gente cria em nós uma capa. E essa capa, ela vai nos proteger de tudo aquilo que as pessoas estiverem falando contra aquilo que Deus já colocou sobre as nossas vidas. E aquela capa, ela não vai sair, desde que tu não erre com o Senhor. Porque a partir do momento que tu errar com Deus, Ele vai vir, vai tirar, vai passar para outro. Por isso a importância da gente estar sempre na dependência do Senhor. Por isso a importância da gente estar sempre fazendo a vontade de Deus. Por isso a importância da gente querer, desejar, almejar coisas grandes para a nossa vida. Eu tenho sempre o costume de dizer, quando Deus está usando qualquer pessoa, que se eu sentir graça, eu viro para Deus e eu falo: Senhor, eu quero. Não o que está com aquela pessoa, mas aquilo que o Senhor pode me dar através da unção que está nela. Porque eu entendo que o mesmo Deus que usa o meu pastor, presidente, Ele vai usar o porteiro. Basta o porteiro se colocar, como o nosso pastor presidente um dia se colocou lá atrás. Porque tudo será tomado por esforço. Não é por cara bonitinha. Não é por eloquência. Não, irmãos. Há um engano muito grande na igreja hoje. Porque o irmão vem cá, ele ministra bem com eloquência. Porque ele louva com eloquência. Ah, eu quero. Não. Queira a graça que transparece do louvor que a pessoa está ministrando, da pregação que a pessoa está ministrando, da vida que a pessoa tem, fora da igreja e dentro da igreja. As pessoas têm o costume de dizer que aqui dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra. Eu digo para ti que o mais difícil é ser aqui dentro da igreja do que lá fora. Porque aqui dentro da igreja está a noiva do Cordeiro, sendo adornada. E eu olho para o lado, eu vejo um profeta. Eu olho para o outro lado, eu vejo um mais profeta ainda. Eu olho para frente, tem uma profetisa que só Deus, quando ela sai marchando na igreja. Quando eu olho para trás, repleto de jovens, tomado do poder da glória do Senhor. Lá fora não, lá fora é fácil. Lá fora eu vou ministrar, por quê? Porque eu sei que o mundo está indo de mal a pior e não vai mudar. Mas aqui dentro não. Aqui está servos do Senhor, verdadeiros obreiros de Deus. E é para eles que eu tenho que olhar e querer. Eu tenho que imitar os meus irmãos. Eu tenho que olhar para o meu irmão e ver frutos do Espírito Santo. Eu não posso olhar para o meu irmão e querer competir com ele. Jamais. Porque Deus, Ele não permite. Imagina Eliseu pedindo para o próprio Elias uma porção dobrada do teu espírito. E Elias vai virar para ele: o que tu me pedes é grande, mas lhe será feito se tu estiver prestando atenção em mim. Se tu me ver quando eu subir na carruagem de fogo. Será que verdadeiramente era só aquele momento? Eu creio que o Eliseu, ele já começou a ficar assim, ó, de segundo em segundo, analisando como seria um passo do Elias, qual seria o próximo trejeito do Elias, para ele poder fazer igual. A palavra do Senhor, ela é muito linda, porque o Eliseu, ele vai fazer das mesmas formas que o Elias faz. Isso é ser servo de Deus. Isso é ser servo de Deus. Querer uma porção dobrada do irmão e ser usado através disso. É porque Deus viu que realmente no coração dele não tinha o desejo da inveja, não tinha o desejo da cobiça. Por isso que Deus deu. Por isso que Deus deu o espírito dobrado do Elias sobre a vida de Eliseu. Então todas as vezes que o meu coração desejar algo que está na vida de qualquer um dos irmãos, que não seja por inveja, mas sim por unção, Deus, Ele vai dar. Não é errado, irmãos.
A palavra do Senhor diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós não podemos jamais querer nos igualar a Deus. E nem querer fazer como Deus faz. Porque nós somos pecadores demais para isso. E a glória do Senhor sobressai qualquer coisa que nós viemos a fazer. Porque o Deus, Ele é todo poderoso e Ele é santo. O Senhor, Ele é purificado. Mas é Ele que nos purifica para fazer. Ele já é purificado. Mas nós estamos aqui buscando ser purificado por Ele. Então é Ele que vai decidir, através da minha busca, da tua busca, conforme nós formos ser usados aqui, aí embaixo, com o nosso vizinho do lado, com o nosso irmão que adentrou a igreja. Não é porque eu consigo abraçar uma pessoa que ela vai sentir graça. Não, é aquilo que eu peço para Deus todos os dias em oração. Deus, me faça ser verdadeiramente uma serva do Senhor, desprendida de todas as coisas, mas que eu consiga olhar para cada pessoa conforme o Senhor quer que eu olhe. Porque um dia, irmãos, eu vou estar aqui feliz da vida, mas meu coração vai ter quebrantado. E a única pessoa que vai conseguir enxergar isso é Deus. E a única pessoa que Deus vai mostrar isso é aquela pessoa que está buscando. Porque o Eliseu, Deus encobriu até do Eliseu a alma daquela mulher. Mas porque teria que ter um propósito através daquilo que Deus queria fazer, para ver se o Eliseu aprendeu verdadeiramente com Elias. Porque não fazia muito tempo que o Elias subiu, e ele já começou a protagonizar as bênçãos, as maravilhas do Senhor. Mas o Eliseu, ele estava ali na disciplina. O Eliseu estava ali na obediência. O Eliseu estava ali aprendendo. Mas daí eu venho para a igreja, a palavra está sendo ministrada, eu não consigo prestar atenção. Porque eu não quero ser usada. Não é porque eu estou prestando atenção em outras coisas, é porque tão somente eu não quero ser usada. E todas as vezes que a gente não quer ser usada, a gente não foca. Mas quando a gente quer ser usada, na presença de Deus, por Deus, para todas as coisas, a gente come Bíblia, a gente mastiga, a gente engole. Porque a palavra do Senhor diz que a gente só perece porque a gente não examina as Escrituras. E é tremendo isso, e é bíblico isso. Porque o Eliseu, ele só conseguiu fazer porque ele soube que o Elias fez. Senão, seria dificultoso para ele fazer. Às vezes o tempo que ele ia levar para poder ir lá buscar o conhecimento, essa criança, ela não ia viver mais, já não teria mais tempo. Mas como ele andava com Elias, conversando, prestando atenção, aceitando, automaticamente quando aconteceu com ele, ele já sabia direitinho o que fazer. E o mais tremendo nisso tudo é que todo profeta de Deus, que é de Deus, vai se cumprir. Ainda que algo deixe errado no meio do caminho, é para Deus provar a tua fé, profeta. E é para Deus provar a tua fé, ingrato. Porque é assim que Deus faz. Da mesma forma que Deus faz aí, Deus faz aqui. Da mesma forma que Deus está usando o profeta, Ele está usando eu que estou recebendo do profeta. Não é tão somente o profeta que tem que botar fé para agir. Aí é fácil. Ah, mas aquele profeta não é de nada, ele profetizou e nada se cumpriu. Nós temos dois caminhos para seguir aqui. Ou tu prestou atenção num profeta que não é de Deus e tu não está prestando atenção naquilo que Deus está falando contigo. Ou tu não agiu a tua fé. Porque a Bíblia diz sim dos falsos profetas. Então nós temos que ter vigilância e entender que há falsos profetas, mas existem homens e mulheres de Deus. Só que sabe o que acontece hoje, igreja? É que aqueles profetas que vêm e profetizam a tua bênção, tu recebe, porque é homem e mulher de Deus que tu rodopia, tu faz e acontece. Quando a bênção não acontece, porque não era profeta de Deus, tu sai da igreja. O profeta que teve culpa. Ah, não vai naquela igreja porque ali eles é tudo carne. Será que não era tu que não estava observando a palavra do Senhor?
e se deixou ser enganado, Deus fala que nós temos que estar em vigilância, para que ninguém venha tomar a nossa coroa, para que ninguém venha roubar aquilo que Ele nos deu. Deus fala: orar sem cessar, orar sem cessar, orar e vigiar. Vigiar, orar, orar e vigiar. Porque a gente nunca sabe a hora. Nunca nós sabemos a hora de nada, irmãos. Nada. Mas se é servo de Deus, ele vai profetizar. Aquela bênção, ela pode dar uma balançada, mas ela vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque foi o profeta? Não, porque é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, quando ela é liberada, Ele cumpre. Não existe palavra de Deus que vá vir e não vai ser cumprida. Jamais. Porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Com a palavra dEle, Ele tem compromisso. Mas aquelas profetadas, Deus não tem compromisso. Mas quando Deus, Ele manda, você pode ter certeza que pode passar o tempo que for, ela vai acontecer. Então nesta noite, nosso Deus nos alerta para a gratidão de sermos profetas dEle. Porque eu creio que aqui sim tem profeta do Senhor. Basta tu crer aí, basta eu crer aqui, que sim eu sou profeta de Deus. Mas eu preciso sim querer estar na disciplina, no discipulado de Deus. Quem Deus vai colocar para me discipular? Deus, Ele vai mostrar. Deus sempre Ele vai dar alguém para te discipular. Sempre. Eu lembro que no início da minha caminhada, testemunho bem rapidinho, Deus me enviou uma profeta de Deus, e eu tenho total liberdade para falar com Deus que ela é a profeta de Deus. Ali Deus usou ela para falar comigo. Eu sempre olhava para ela, e ela sempre falava de Deus naquela emoção, que o peito dela enchia, sabe? Mas os olhos dela não condiziam com aquela alegria que ela estava falando. Mas o sorriso dela para mim era o sorriso mais lindo que eu já conheci em toda a minha vida. E eu não sabia o porquê. E todas as vezes que eu parava ali para sentar para falar de Deus com ela, eu parava e olhava para ela, dela falando de Deus. Ela sorria, eu dizia: teu sorriso é muito lindo. Eu nunca vi um sorriso tão bonito na minha vida. Passado alguns meses, ela foi me contar, depois que a gente já tinha criado uma certa amizade, depois que eu já tinha aprendido um pouco da palavra de Deus. Ali ela disse para mim uma coisa que eu aprendi e jamais eu tiro do meu coração. E aonde eu tiver a oportunidade de falar, eu falo. Porque é muito de Deus e é muito sério. Ela disse assim para mim: irmã Mônica, todas as vezes que Deus te mandar ir para qualquer lugar fazer a obra dEle, pregar a palavra dEle, não importa onde seja, não importa onde for, não coloque empecilho, não coloque nada, simplesmente diz: eis-me aqui. E eu amei. E ela não ficou satisfeita com aquele amém. E ela disse assim para mim: não estou satisfeita com esse teu amém. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso é muito sério. E ela disse assim para mim: meu filho de 12 anos morreu há 2 anos atrás com um tiro na cabeça. E eu: Priscila, aham. E você sabe por que ele morreu? Porque eu fui desobediente ao Senhor. Ali eu estava morando no Rio Grande do Sul. E ela me dizia assim: Deus me mandou ir para o Rio de Janeiro fazer a obra dele, eu e minha família, porque eu era profeta dele. E eu virei para Deus e falei assim: Deus, mas como que eu vou deixar minhas amigas aqui? Como que eu vou deixar minha família aqui? Como que eu vou passar uma tarde tomando chimarrão com eles? Como vai ser o meu domingo se lá eu não conheço ninguém? Sem estar na presença da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos? Eu não vou. É muito sério quando Deus nos manda fazer algo, quando Deus nos manda ir e a gente não vai. Porque quando Deus nos manda ir, é porque Ele já foi na frente. Quando Deus mandou Elias ir, porque ali tinha uma mulher para sustentar ele poderia muito bem ter chegado lá e murmurado, porque aquela mulher, ela não tinha nada. E o mais tremendo na história de Elias, quando a viúva de Serepta, é que quando ela vai alimentar ele,
ela vai dizer para ele antes: eu não tenho nada em casa, a não ser isso que eu vou preparar para mim e para o meu filho, e depois nós dois vamos morrer. Nós vamos morrer. Eu vou esperar a morte. Ali, Deus usa o Elias para multiplicar na vida dela o alimento. Não vai faltar o alimento, mas a criança morre. Só que antes ela já sabia que o filho dela ia morrer. Por que a culpa foi do profeta? Tamanha nossa ingratidão, e a gente não percebe. É sempre a culpa de A, B, C ou D, menos nossa. Menos crer no nosso Deus. É simples, é sempre mais fácil a gente pegar as nossas coisas, seguir reto e não olhar mais para Jesus, colocar a culpa em todos os profetas da igreja, porque é isso que acontece com o povo da igreja hoje. A perseguição já começou. Mas Elias, ele não se dobrou. Ele foi lá e através do nosso Deus, aquela criança voltou à vida. E voltando para a história da irmã, resumindo, no final de tudo, ela ficou. Deus permitiu que acontecesse aquilo com o filho dela. E no final da história, os que estavam envolvidos naquele trágico momento foram os amigos que ela deixou e a própria família. Que ela deixou de ir falar de Deus. Todos eles estavam envolvidos. E ali eu entendia que quando ela falava de Jesus, com um olhar triste, mas com a boca sorrindo, com aquele sorriso mais lindo a falar de Jesus, a única coisa que ela dizia: eu sei que o meu filho, ele subiu com as mãos limpas. Eles não, meu filho sim. E eu não desejo nada para ninguém que fez algo com meu filho, porque eu tenho a certeza que o meu filho, ele subiu com as mãos limpas. Eu sei que o tempo que eu passar aqui na terra eu vou sofrer, porque eu sei que eu desobedeci a Deus. Mas todos os dias eu vou aprender com Deus, porque eu quero ser diferente. E todas as vezes que Ele me mandar, eu vou fazer. Assim, irmãos, acontece com nós quando somos profetas. Quando Deus mandar tu fazer, faça. Não temas, porque Ele vai. Temos que ser gratos quando Deus nos manda ir. Você sabe por que temos que ser gratos quando Deus nos manda ir? Porque lá vai haver uma cura. Não há gratidão maior, não há nada melhor do que tu ver uma alma salva, do que tu ver uma alma rendida aos pés do Senhor. Porque aqui no final, o último versículo que foi lido, a mulher, ela reconheceu Deus na vida de Eliseu, e ela se prostrou diante do homem de Deus, alegando que sim, existe Deus na vida dele, e que sim, ela ia começar a adorar o Deus de Eliseu. A palavra que o Senhor nos traz essa noite, eu agradeço imensamente a minha oportunidade. Eu agradeço, aqueles que estão acima de mim, eu agradeço todo o corpo de obreiros. Fico muito feliz de poder ministrar a palavra do Senhor, porque é algo muito sério, ministrar a palavra de Deus, ainda mais para nós que estamos sendo adornadas por Cristo. Estamos sendo preparadas para encontrar com Ele naquele grande dia. E eu creio que aquela mesa que está sendo posta, nós muito vamos sorrir, muito vamos nos alegrar, todos juntos. Porque essa dor que todos nós sentimos aqui todos os dias, e vamos continuar sentindo, tanto por nós, quanto por todas as almas, um dia ela vai acabar. Nós vamos sim, irmãos, passear por ruas de ouro, de cristais. É lindo, eu consigo imaginar todos nós cantando dia e noite, exaltando e glorificando, dizendo que Ele é santo, santo. Deus, Tu és santo, santo e poderoso. Obrigada, meu Deus, por todas as maravilhas a qual o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, eu Te louvo, eu Te honro e exalto o Teu santo nome para todo sempre. Eu agradeço, Senhor, o privilégio de poder estar na Tua casa, Senhor, sendo adornada por Ti, tendo, meu Deus querido e amado, por companheiros, Senhor,
de obra, de missão, meu Deus querido e amado. Como ceifeiros, ó Pai, que caminham lado a lado comigo, Senhor. Que são verdadeiramente profetas de Ti, ó Pai. Pessoas que não foram tão somente chamadas, Senhor, mas sim pessoas que são escolhidas por Ti, ó Pai. Porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso e é majestoso. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome para todo sempre, ó Pai, em nossas vidas. Porque, meu Deus querido e amado, se pudéssemos estar, Senhor, todos os dias, todas as horas e segundos, Senhor, na Tua casa, meu Deus querido e amado, seria maravilhoso. Mas nós bem sabemos, Deus querido, que este grande dia vai chegar. E nada melhor, meu Deus querido e amado, que neste dia a gente poder dizer que o Senhor é santo, é glorificado, é exaltado, é maravilhoso. Tu és bendito, Senhor. Louvado e engrandecido sejas Tu, ó Pai, para todo sempre. E eu Te amo, meu Deus, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder Te amar, porque eu não tinha, Deus querido e amado. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito, não somente na minha vida, mas na vida de todos os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por cada luta que cada um deles tem passado, Senhor. Porque sem luta não há vitória, Pai. Obrigado, meu Deus querido e amado, porque o Senhor diz que nós vamos sim conseguir vencer, se nós perseverarmos, se nós lutarmos até o fim, se nós todos os dias confessar que o Senhor é Deus. E eu confesso, Senhor, perante toda a igreja, meu Deus querido e amado, que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida para toda a eternidade. E eu Te amo, Pai. Santo, 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 louvado és Tu, ó Pai, para todos sempre. E a igreja se coloque de pé, e cada um no teu íntimo